Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 5 de julho. Celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos ajuda a refletir sobre uma característica fundamental de Deus: a sua misericórdia, a sua ternura, a sua compaixão, a sua bondade, a sua humildade. Só para a gente ter noção, o refrão que vem como antífona para a comunhão diz: provai e vede quão suave é o Senhor. Também uma estrofe do Salmo responsorial: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Sua ternura abraça toda criatura. Quando vamos também à primeira leitura do livro do profeta Zacarias, encontramos a mesma expressão. O teu rei, isto é, o Messias, é justo, ele salva, ele é humilde, ele é pacífico, ele eliminará todas as armas de guerra e anunciará a paz. Também Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, capítulo 8, nos ajuda a compreender que viver a misericórdia, a bondade, a humildade e a compaixão, isso significa viver segundo o Espírito Santo. Mas vamos agora conhecer o trecho do Evangelho de hoje. Recentemente nós já meditamos sobre esse trecho do Evangelho de Mateus, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no dia 19 de junho. O texto é de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no trecho do Evangelho de hoje, claramente encontramos dois pequenos trechos, dois pequenos blocos. Primeiro, do versículo 25 ao versículo 27, que é esse grito de louvor de Jesus ao Pai. E por que Jesus louva o Pai? Tudo é posto por Jesus com dois pares de contrastes, de oposição. Ele opõe o verbo esconder ao verbo revelar. Ele opõe os sábios e entendidos aos pequeninos. Então, de um lado estão os sábios e entendidos, do outro lado estão os pequeninos. Aos sábios e entendidos, Deus esconde. Aos pequeninos, Deus revela. Mas revela o quê? O Evangelho de Mateus diz estas coisas. O versículo 27 nos diz claramente quais são estas coisas. É o conhecimento de Deus.
É muito importante ter clareza que na Bíblia Sagrada o verbo conhecer não é simplesmente uma ação do intelecto, da razão. O conhecimento envolve afeto, o conhecimento envolve amizade, o conhecimento envolve comunhão existencial. Então, o louvor de Jesus ao Pai é exatamente porque o Pai se deixa conhecer. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Mas a última frase do versículo 27 é que é muito bonita. E aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho revela o rosto do Pai. O Filho nos dá a conhecer o Pai. O Filho possibilita o nosso processo de conhecimento, de adesão, de amizade, de proximidade com o Pai. Ora, no tempo de Jesus, os mestres da lei, os fariseus, eram profundamente marcados pela autossuficiência, pela arrogância, pela empáfia, pelo orgulho, pela soberba. E por isso eles não podiam conhecer mais nada, porque eles já achavam que conheciam tudo. Conheciam a Bíblia de capa a capa. Por isso não tinham acesso de modo existencial a Cristo e ao Pai. Estes que se pretendem sábios e entendidos, eles não conseguem conhecer o Pai. Mas os pequeninos que se colocam numa atitude de abertura, de acolhimento da mensagem e da novidade do reino, numa atitude humilde, esses sim, podem conhecer o Filho e pelo Filho conhecem o Pai, porque o Filho é a mão estendida da misericórdia de Deus. Jesus Cristo, o Filho, revela o rosto misericordioso do Pai. Esse, portanto, é o elemento primeiro do Evangelho de hoje. A revelação da identidade do Filho, que por sua vez é a revelação da identidade do Pai. Somente quem se coloca numa atitude de humildade, de ser pequeno, o pobre, o humilde, aquele que não é autossuficiente, somente esse pode chegar ao conhecimento de Deus. A segunda parte do Evangelho de hoje é consequência desta primeira. Jesus diz: vinde a mim. É tão bonito essa dupla dimensão do Evangelho de hoje. Primeiro, Jesus começa dizendo: eu te louvo, ó Pai. Jesus dirige a sua palavra ao Pai. É uma oração de louvor. Mas a segunda parte, no versículo 28, Jesus diz: vinde a mim. Eu te louvo, ó Pai, a primeira parte. A segunda, vinde a mim. E quem Jesus chama a ele? Todos aqueles que estão cansados, fatigados, abatidos, debaixo de fardos pesados. E Jesus diz: eu vos darei descanso. Os mesmos escribas e fariseus que eram conhecedores profundos da Sagrada Escritura colocavam fardos pesados sobre as costas, sobre os ombros das pessoas mais simples. O jugo é uma palavra um pouco desconhecida para nós aqui na nossa região, mas a palavra jugo significa canga. É a canga que o boi usa para carregar o carro de boi, uma carroça, o cultivador, o arado. Jesus diz: o meu jugo é suave. O meu fardo é leve, enquanto os doutores da lei colocavam fardos pesados nas costas e nos ombros das pessoas, especialmente das pessoas mais simples, que eram consideradas como que gentinha, ignorante, que não conhecia a lei mosaica. Jesus, ao contrário, diz: vinde a mim. Quantas pessoas estão fatigadas, cansadas pelo peso da vida, mas sobretudo hoje com a Covid-19. Algumas pessoas até estão conseguindo superar a doença, mas ficam ansiosas, depressivas.
pessoas que estão inseguras, com medo, perderam entes queridos. Eu tenho amigos que perderam 2 pessoas da mesma casa, perderam a mãe e um irmão. Pessoas cansadas, fatigadas, oprimidas. Jesus diz: eu sou o mestre do jugo suave. Jesus é o mestre do fardo leve. É por isso que a palavra de Deus hoje, ela toda a liturgia, como li o trecho da antífona de preparação para a comunhão, provai e vede quão suave é o Senhor. O salmo que diz: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, ele é paciência, é compaixão. Sua ternura abraça toda criatura. São Paulo que diz: é preciso viver segundo o espírito de docilidade, que é o Espírito Santo. Zacarias que nos fala deste Messias pobre, humilde, montado no jumento, pacífico. O Messias justo, que salva, humilde e pacífico. É este Messias humilde e pacífico que nós encontramos no trecho do Evangelho. O verdadeiro conhecimento de Deus é uma adesão amorosa e existencial a Ele, ao seu coração misericordioso e compassivo. E só pode se aproximar desse Deus misericordioso e compassivo quem também tiver um coração humilde, longe da arrogância e da autossuficiência. Acolhamos o convite de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e abatidos. Eu vos darei repouso, eu vos darei descanso. É essa oração que nós fazemos neste dia. Senhor, dai-nos repouso, dai-nos descanso, dai-nos o fardo suave, o peso que não é pesado, porque o Evangelho, mesmo sendo exigente por um lado, mas é um fardo suave, é um jugo suave que nos dá uma alegria profunda. Eu fico sempre pensando de onde Jesus tirava tanta energia para fazer tantas coisas. Ele tirava tudo isso das intimidades com o Pai. Na madrugada da montanha, nos lugares desertos, Jesus se retirava em oração. O Mestre aprendeu do coração amoroso e misericordioso de Deus a ser o Mestre do fardo suave. Sejamos também misericordiosos uns com os outros e aprendamos de Cristo a humildade, a compaixão, a bondade e a misericórdia. Isso nasce de um conhecimento existencial do plano amoroso de Deus. Um bom domingo a todos vocês. Deus os abençoe e os guarde. Recorde sempre que a palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.